Olá, queridos, você que faz parte do nosso canal Palavra que Salva, graças a Deus nós estamos aqui mais uma vez para louvar e bendizer o nome do Senhor e trazer as mensagens, os vídeos aí já gravados e que estamos gravando para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Nós estamos dando continuidade às nossas mensagens sobre a formação da liderança. Mas antes eu quero agradecer a você por participar conosco, por estar junto aqui assistindo a nossos vídeos e as nossas mensagens. E também convidar você que está nos assistindo agora pela primeira vez, para você dar se inscrever aqui no nosso canal, né? Você não paga absolutamente nada, você se inscreve aqui e com certeza você vai ter aí todas as mensagens já gravadas, são mais de 600 mensagens gravadas, tudo para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós vamos dar continuidade às nossas mensagens sobre liderança. Antes eu quero mandar um abraço para o meu amigo Marcos e o meu amigo Eloy, são dois irmãos, são uma bênção ali, aqui eles são, um é pintor, o outro é lanterneiro, né? E aí eles trabalham ali, fazem um bom trabalho ali para que você que vai levar o seu veículo, né, ter ali um serviço muito bem qualificado. Então, um abração aí para os nossos irmãos, continue trabalhando aí, que o Senhor há de abençoar cada vez mais, tá? Muito obrigado. Vamos lá, irmãos, vamos à nossa parte de formação. Nós estamos usando como base Efésios 3, do 14 ao 19, diz assim, ó: Por esta razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome de toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vós mediante a fé, e ora para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Nós estamos dando continuidade aqui à nossa formação de liderança, né? O nosso livro Fator Integridade, que nos diz assim, a força do caráter no desenvolvimento da liderança. Nós falamos sobre o paradigma da formação, né? Falamos sobre a questão das partes superiores, inferiores, a parte de cima, a parte de baixo do iceberg, como é cada parte dessa, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a trilha descendente. Olha só, o que o autor Kevin Manoia, ele fala sobre a trilha descendente, né? Então, ele conta a sua própria história, ele dá um exemplo aí, conta a sua própria história, que ele, no decorrer da sua vida, desde os 15 anos, ele já tinha estabelecido o que ele queria, né? Ele queria chegar até ser embaixador, né? E planejou, né, todas as etapas de dedicação plena a esse objetivo, né? E num determinado ponto da sua vida, em uma determinada idade, quando ele estava nesse processo para galgar essa função, ele se deparou com uma pergunta de Deus, né? Será que ele se dedicaria a Deus de maneira plena, como ele estava se dedicando a ser embaixador, né? E isso trouxe uma grande e uma profunda reflexão na sua vida. E ele, ao ponto de ele chegar aí até uma universidade, né, teológica, e decidir entrar, né, para os estudos de liderança a fim de ser um pastor, né? E aí, com base nisso, ele vai começar a mostrar essa questão
da trilha descendente, né? Que a trilha descendente não é uma trilha de amargura, não é uma trilha de você passar e passar por situações difíceis, né, e tal, constrangedoras, humilhantes, não. Ele fala da questão da trilha descendente, de um processo de formação segundo o padrão de Cristo, né, ele usa como base Efésios ou Filipenses capítulo 2. Então você pode dar uma lida lá, em Filipenses capítulo 2, você vai ver todo um processo ali, todo um comportamento de Cristo com relação à humanidade, né? E aí ele começa a enganjar-se nisso, né? E dedicar-se plenamente a isso, né? Então, as pessoas, às vezes, ele traz uma reflexão também, que as pessoas dizem assim, ou falam assim, eu vou imitar o comportamento de Cristo, né? E às vezes eles pensam que esse imitar o comportamento de Cristo que ele vai se dar bem, né? Que ele vai ter sucesso e tal. Não mostra os pontos, os obstáculos, os desafios que o próprio Cristo enfrentou, né? A ponto até de dar a sua vida em favor da nossa, né? Então existia um processo a seguir que não era fácil. Não é simplesmente dizer, o que o autor quer dizer, não é simplesmente dizer, eu vou imitar Cristo, né? Mas imitar não nessa superficialidade, né? Mas dentro de uma profundidade bem grande, né? Então, aí é que ele diz, esse seguir a trilha descendente é forjar o caráter de Cristo, ou seja, na liderança, a formação do caráter, né, aos passos, aos moldes daquele que é o exemplo, que é Cristo. E isso vai, em alguns momentos, desafiar, né, obstáculos, situações que vão ter que ser superadas. Então, algumas pessoas, elas não se sentem atraídas por isso. O autor ele fala sobre isso, né? Não se sente atraente, por quê? Porque o moldar ou forjar o caráter da pessoa, ou no sentido da liderança, da formação da liderança, é um processo doloroso, né? Então, assim, às vezes, aí eu já vou trazer um exemplo de terapeuta, né? Um exemplo meu de atendimento, né? Quando a gente atende alguém e durante aquele tempo a gente ouve a pessoa falar, né? Ela dizer do problema e tal. E aí a gente faz aquela pergunta no final, né? Que parece uma pergunta óbvia, mas ela tem um sentido bastante profundo também. Você gostaria de fazer terapia, né? E a pessoa, ela às vezes responde assim, bom, se eu estou aqui, eu estou pagando, né? Claro que eu quero. Aí eu digo, não necessariamente, porque não é simplesmente o fato de pagar, é o fato de se permitir, né? Aí por quê? Porque assim, quando nós formos começar o nosso processo, nós vamos falar sobre isso. Lembra que você falou que às vezes eu prestei atenção que isso doeu em você ficou assim meio receoso de falar e tal. Pois nós vamos ter que trabalhar essas situações que às vezes são doloridas ou sofridas para você. Aí você vai ter que falar isso, vai ter que falar sobre isso. Aí uns responde assim, então eu não quero falar sobre isso porque eu não tenho interesse em falar sobre isso. Ok. Outros podem responder assim, não, eu já estou aqui, né? Então vamos fazer, vamos ver o que dá aí, vamos para frente, né? E aí acaba fazendo o processo terapêutico e discutindo sobre algumas situações que às vezes confrontam, né? São desafiadoras e precisam ser ultrapassadas, né? Experienciada ao ponto de trazer algum proveito
alguma verdade, alguma mudança, alguma transformação. Então, isso é um processo e é doloroso. Quem disse que seguir a Cristo é fácil? Quem disse que ser líder é fácil? Não. Você tem várias áreas ao seu redor para justamente trabalhar essa situação. Então, essa trilha, né, descendente, ela se torna nesse ponto que você vai ter que renunciar a algumas coisas, sabe? Aquela ponta do iceberg, a parte de cima, a parte de baixo, né? Então essa formação ela vai trabalhar muito a parte de baixo do iceberg, né? Para forjar esse caráter, a formação desse caráter para uma propensão a uma liderança sólida, uma liderança concisa, uma liderança de alguém que segue ou está caminhando segundo os passos de Cristo. Então, nessa parte da trilha descendente, no qual o autor se refere, ele mostra exatamente isso, né? A liderança é uma trilha descendente que você não vai trabalhar somente os livros, a teoria e tal, mas a formação do teu caráter para que você possa ser um líder de excelência segundo, né, o caráter de Cristo, a imitação de Cristo ali, você exercendo conforme Ele quer. Isso não é uma trilha ascendente, é uma trilha descendente. Que o Senhor Deus te abençoe nesse dia, te guarde, te proteja, esteja com você, derramando a sua graça e da sua bênção em nome de Jesus. Amém.